Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como entrevistado o professor e economista Luiz de Barros. Boa noite, professor. A gente já falou no bloco anterior, né? E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou WhatsApp para o 999721640. Lembrando que hoje, dia 5 de julho, nosso programa é ao vivo, então você, telespectador, participe aqui com a gente. Professora, a gente estava falando sobre a questão do desemprego, né? Não só do país, mas especificamente aqui de São João del Rei. E o senhor abordou a questão da UPA, né, o índice de pessoas da área de saúde que foram demitidas no mês de maio. Eu queria saber, a gente estava até conversando no intervalo, a questão da informalidade. Acaba que esse elevado índice de desemprego transforma isso em informalidade. O que representa essas pessoas que trabalham na informalidade? O que representa isso para o país, em termos de geração de recursos e até mesmo para a engrenagem aí de arrecadação para município, estado e União? Para muitas pessoas, né, ir para a informalidade, às vezes até estratégia de sobrevivência. Não tem emprego, vamos fazer os biscates, né, vender cachorro-quente, enfim, toda essa coisa da economia informal. Mas também, muitas vezes, é uma oportunidade da pessoa. Eu conheço muitas pessoas que perderam emprego, mas entraram no negócio por conta própria e se deram bem, gostaram, se sentiram valorizadas com isso. Mas, em geral, pode-se dizer que, né, quem perde o emprego com carteira assinada é um emprego mais garantido. De modo geral, a pessoa, quando vai para a informalidade, ela tem uma renda menor. De modo geral, é isso, né? Ela está ali provisoriamente. E é uma renda que ela não pode contar todo mês com aquele valor, né? É muito instável essa renda. Instável também, né? Porque se a economia está em crise, né, afeta todo mundo, né? Quem está empregado... Quem não consegue manter seu emprego está em conta dificuldade, porque a inflação está aí corroendo a renda dele, né? A renda dele cada vez menor, a renda real, a capacidade dele de comprar bens, de pagar suas contas, diminui, né? Em função da inflação, que a gente fala daqui a pouco, a gente pode falar nisso, né? Mas a questão da inadimplência aumenta muito também nesse período, né? Tanto que o que a gente observa e já foi divulgado também, não só no município, como no país como um todo, o quanto aumentou a inadimplência, né? E que os empresários, né, os comerciantes percebem que é uma inadimplência, existem aquelas pessoas que, por perderem o emprego mesmo, elas acabam, né, e terem créditos muito prolongados, elas acabam não tendo condições de manter essa dívida, né, de quitar essa dívida. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Houve aumento mesmo, claro, em todos os dados nacionalmente mostram isso. E saiu ontem uma pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, que fez uma pesquisa de orçamentos familiares em Belo Horizonte, e descobriu que 73% das pessoas planejam suas contas, planejam suas despesas. Quer dizer que 26% não planeja, 27% não planeja, que pode então entrar em inadimplência porque não planeja suas contas. Uhum. Mas olha só, entre esses 73% que planeja seu orçamento, quer dizer, controla a sua despesa, receita, ganho tanto, vou gastar tanto, controla o orçamento familiar, 70% não consegue cumprir o que ele planejou. Está entrando em dificuldade. Era menos, no ano passado era 50%, agora são 73%. Em função da inflação, ele não consegue mais, por mais que ele controle a despesa, ele acaba furando o planejamento financeiro dele, em casa, do seu orçamento, despesa, receita, ele acaba estourando esse limite, perdendo o controle daquele seu orçamento. Veja só, então, se 70% dessas pessoas não conseguem, descontrola, né? Então, em cima de 73% que planeja, então você tem aí mais ou menos 49%, 70%, 73% dá 49%, então, 49%. Mais os outros 26%, nós temos aí quase 76% das pessoas que estão aí com dificuldade, inadimplentes, né? Isso bate com os dados nacionais de índice de inadimplência, de atraso das suas contas, porque esses dados aumentaram. Inadimplência é isso, atrasou na conta. E, aliás, é uma boa lembrança, esses dias, na Gazeta de São João del Rei, tem lá uma fala de um amigo nosso, o José Egídio Carvalho,
vice-presidente da Associação Comercial, que ele fala que tem 3 tipos de inadimplentes, né? Tem aquele que fica inadimplente porque é mesmo caloteiro, é o vigarista, aquele que vai, que dá endereço já com a intenção de... já a intenção de fraudar mesmo, é o vigarista mesmo, né? Que é um número pequeno, ainda bem, né, para o comércio. Há um outro grupo são pessoas que perdem o controle, ela não sabe, ela acha que vai dar conta de pagar e não consegue pagar, etc. E tem o terceiro, que é aquele que perde o emprego. Aconteceu um evento muito triste na vida dele, ele perde o emprego, perde uma coisa, aí não consegue pagar. Então, 3 tipos de pessoas que dão um calote no comércio. E eu, como eu disse, atualmente tem um grupo que dá calote, mas não quer dar calote. Né? Ele não quer, ele quer pagar suas contas. Então, tanto que esse tipo de consumidor, o comércio interessa. Ao comércio interessa essas pessoas. Então elas conseguem reabilitar seu crédito, elas passam as dificuldades iniciais, mas elas, boa parte renegociam, delas, renegociam suas dívidas e voltam a consumir no segundo semestre. Então nós temos esse primeiro semestre ruim nesses números, mas a tendência é melhorar no segundo semestre. Sabe? Tanto que teve uma pesquisa recentemente, né, falando que a perspectiva, né, teve a queda do dólar, né, a perspectiva é que agora a inflação comece a amenizar um pouco, não abaixar, a gente não pode falar abaixar, mas pelo menos amenizar, estabilizar um pouco mais essa questão desses dados, né, porque quem está no dia a dia ali da compra, e eu até falei isso com você no intervalo, né, professor? Que ali a gente que vai no supermercado toda semana, a gente percebe nitidamente essa diferença, né? Isso é uma coisa que atinge diretamente o bolso mesmo de qualquer trabalhador. E afeta mais. E essa inflação que vem agora, que a gente tem sofrido nesses 2 últimos anos, a inflação muito dos alimentos e produtos básicos, né? Combustível, energia elétrica e alimentos, né? Pesam muito no orçamento, especialmente das classes menos favorecidas, dos mais pobres, são os que sofrem mais com essa inflação. E, assim, o que eu observo, né, em conversa com proprietários de supermercado e tudo, que eu converso muito com essas pessoas, né, estou sempre na rua aí, eles falando que até mesmo esses itens básicos, igual você referiu no bloco anterior, que a alimentação foi que teve um certo aumento, mas um aumento que não era a perspectiva dos proprietários. Eles esperavam um aumento maior, até porque as pessoas estão comprando o básico mesmo. Devido a essa imposição, essa realidade do país hoje, as pessoas estão indo para comprar o básico, aquele supérfluo, que normalmente é onde os supermercados ganham um pouco mais em termos de lucro e tudo mais, as pessoas não buscam mais, né? O arroz, o feijão, o legume, a carne, basicamente, as pessoas vão ao supermercado para esse básico hoje em dia, né? É verdade isso mesmo. Você vê aqui em São João do Rei, esse meio do ano, aí nós temos o inverno cultural, né? Nós temos aí uma ação cultural que movimenta a cidade. Ela já recebe, a gente já percebe nas ruas de São João do Rei, já tem turistas andando pela cidade e tal. Isso é uma época que já tende a melhorar, porque tem gente chegando em São João do Rei, passar uns dias aqui, gastando aqui, né? Com o inverno cultural, você tem também movimentação de recursos na economia, porque vem mais gente para essas atividades. Esse ano, a universidade não vai fazer o inverno cultural, mas há vários artistas locais se uniram e vão fazer a sua movimentação cultural aqui. Eu espero que tenha um total êxito, conta com o apoio de todos nós, né? Essa turma aqui, de artistas locais e amigos de fora que vêm aqui prestigiar. Esse é um fator importante que São João do Rei tem, né? Essa capacidade de diversificar a sua economia. Você vê que chega gente de fora que reativa a economia, porque gasta aqui, né? São João do Rei tem essa vantagem. Nesse cenário de crise nacional, aqui São João do Rei tem uma vantagem, eu mencionei uma delas, que é essa economia diversificada. Ela tem o seu setor comércio, pujante, forte, tem setor industrial, a indústria metalúrgica, a indústria, portanto, terceiro ou quarto maior que paga salários na economia local. Você tem setor de serviços, que eu mencionei, educação é uma área importante. Você tem atividade econômica muito diversificada. E agora nos municípios, e aqui na região está surgindo, já com alguma
característica de modernidade, a agricultura, né? Você tem plantações aqui em volta, e municípios aqui, fronteira com o município de São João del Rei, mas também dentro de São João del Rei, você tem muita atividade agrícola também surgindo. Então, isso alivia um pouco a crise econômica, porque o setor, na economia nacional, o setor que está crescendo é a agricultura, com certeza. E aqueles que estão exportando, em função dessa desvalorização que houve aí, né, do real frente ao dólar, tornou-se mais lucrativo para os exportadores. Então, os exportadores estão exportando. Mas tem uma coisa também que acho que torna a economia de São João del Rei mais resistente à crise, é o fato de que tem aqui um contingente muito forte de aposentados e pensionistas. Para que o telespectador tenha uma ideia, aqui são 25 mil aposentados e pensionistas do INSS, da Previdência Social Privada, INSS. Não estou falando do setor público, é um número grande também. Mas só eu tenho os dados que a gente tem, são os dados do Ministério da Previdência Social, 25 mil aposentados e pensionistas. Isso é um número grande. A população nossa é quase 90 mil, né? Mas o que interessa é comparar, pra vocês terem uma ideia, trabalhador com carteira assinada, empregado com carteira assinada, são 19 mil trabalhadores. E são 25 mil aposentados e pensionistas. Essa turma... Tem um dinheiro garantido. Tem um dinheiro garantido, é isso não mesmo. Vão ser demitidos. Exatamente. Né? Aposentados e pensionistas, eles não vão ser demitidos. Então, aquela renda está garantida e ajuda a família e amortece o impacto da crise, né, no bolso, nos indicadores sociais de São João del Rei. Ok. Professor, a Natália do Guarda-Mora, eu vou fazer a pergunta para o senhor, mas nós vamos responder no próximo bloco, que a gente extrapolou um pouquinho esse bloco. Ela é uma opinião dela. Ela fala que é a favor da UPA acabar. Para ela, a forma antiga como funcionava era melhor, que era o hospital e a Santa Casa atendendo aí esses casos, né, de urgência, que hoje a UPA é responsável. Aí ela pergunta a opinião do senhor quanto a isso. Vou deixar o senhor pensar um pouquinho, no próximo bloco a gente vê essa questão. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Lembrando a você, telespectador, que hoje, dia 5 de julho, o nosso programa é ao vivo. Então, entre em contato aqui com a gente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.